Olá, garotada, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas que bom que você está assistindo, que bom que você continua participando dessas aulinhas. É muito bom estar aqui com você. Eu sei que não estamos nos vendo presencialmente, mas de maneira virtual a gente pode ter esse contato, falar da palavra de Deus e poder reviver aquele momento tão bom que nós temos juntos quando nos reunimos no domingo. A aula hoje é sobre alguém maravilhosa. O nome dela é Sara. Sara é esposa de Abraão. Lembra de Abraão? Deus chegou para ele e disse: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão simplesmente saiu. Para que terra? Bem, ele nem sabia para onde era, mas caminhou, andou. Eu não sei se você sabe, mas Abraão morreu e não chegou naquela terra que Deus prometeu para ele. Lembra depois Moisés caminhando pelo deserto com o povo, depois de libertar o povo do Egito, chega até essa terra, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Mas um ponto interessante é que Abraão confiou e foi simplesmente nessa grande caminhada em direção a essa terra. Sara foi do lado dele. Sara não o abandonou. Sara poderia dizer: não, Abraão, não é possível. Não dá para a gente ir. Mas para onde que a gente vai? Abraão: não sei, Deus me chamou e Sara simplesmente foi. Sara o apoiou. Sara caminhou junto com ele, dia a dia, em cada adversidade, em cada dificuldade, em cada situação, e passaram por lugares difíceis de lidar, porque eles estavam longe de casa, mas mesmo assim ela não abandonou. Ela foi ao lado, confiante de que Deus iria cumprir a sua promessa. Houve outra promessa feita a Abraão, a promessa de ser um pai de grande nação. Só que tinha um probleminha. Sara, ela era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. E como é que Abraão ia ter um filho e que a partir desse filho ele ia ter uma grande descendência, ia ser um pai de várias nações, se Sara não podia ter filhos? Deus também prometeu isso a ela, que ela ia poder ter filhos. E olhe, uma mulher não ter filhos naquela época era algo muito difícil. É como não enxergar hoje em dia. Imagine aqueles filmes que você tanto gosta de ver, a série, os joguinhos. Imagine se de alguma maneira você não pudesse mais assistir, porque você perdeu a visão. E aquelas brincadeiras que a gente gosta tanto de fazer, tanto brincadeira de correr, pique-esconde, existem tantas brincadeiras, e a grande maioria a gente tem que correr, né? Mas, mesmo assim, imagine se você perdesse isso e você não pudesse mais correr, caminhar e brincar do jeito que você brinca hoje. Bem, era assim que Sara se sentia. Não ter filhos naquela época é como não ter pernas, é como não poder enxergar. Mas mesmo assim ela confiou em Deus. E olha que ela já era bem velhinha, viu? Não só ela como Abraão, mas ambos confiaram em Deus. Ambos caminhavam confiante em Deus. E ela tinha essa esperança: eu vou ter filhos. Eu vou ter filhos porque o meu Deus, ele é maior que a minha dificuldade. Porque o meu Deus, ele é maior que tudo nesse mundo. Nada pode impedir ele. Então, se ele prometeu, então isso vai se cumprir. Ela deu alguns deslizes, porque por não poder ter filhos, ela pegou uma serva dela, deu para Abraão poder ter um filho com ela. Mas não foi isso que Deus prometeu. Nisso Sara errou. Deus prometeu que seria Abraão e Sara. E dessa forma teria um filho. E por meio desse filho, Abraão levaria a sua descendência entre milhares e milhares e milhares de anos, até o fim dos tempos. Ou seja, muita gente, incontável, como a areia do mar. Já tentou contar? Complicado, né? Pronto, mais ou menos assim seria a descendência de Abraão, através do seu filho Isaque. Porém, tudo isso ia acontecer com Sara, não com uma serva. Deus condenou essa prática. Porém, passou o tempo e Sara continuou confiando no Senhor, e assim a promessa se cumpriu. Em Hebreus capítulo 11, no verso 11, diz assim: pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e já ser idosa. Olha, ela não podia ter filhos, isso é um probleminha. O outro ela era idosa, já era velhinha.
Você já viu uma velhinha engravidar hoje em dia? Difícil, né? Ela era velhinha. Recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. O texto diz que, pois considerou fiel, ela considerou fiel aquele que tinha prometido. Ela só recebeu essa promessa porque ela considerou Deus fiel. Veja que exemplo. Sara tinha dificuldade de não poder ter filhos, já estava velhinha, já estava idosa. Abraão também já estava idoso. Ambos saíram da sua terra, vagando pelo mundo, mas ela confiava em Deus. Ela sabia que Deus ia cumprir a promessa. E Deus cumpriu de fato. Mas é importante a gente perceber e aprender, porque ela recebeu porque acreditou. Então acredite em Deus. Acredite em tudo que Deus disse que é bom para a sua vida. Ela confiou em Deus e ela recebeu as promessas. E Deus nos faz várias promessas. Ele faz promessas em relação à vida eterna. Ele faz promessas em relação à obediência aos pais. Ele faz várias e várias promessas. Quer que a sua vida ande bem? Quer que a sua família, as coisas vão bem? Então obedeça a Deus, obedeça aos pais. Faça o que é certo com seus amiguinhos. É dessa maneira que a nossa vida anda bem. Porque a gente vai estar agradando a Deus e automaticamente todas as promessas feitas por Deus iremos receber. Mas se a gente desagrada a Deus, não tem como receber. Não tem como receber. Sara confiou. Imagina se ela não confiasse, falasse para Abraão, eu não vou não. Ter filho, não tem como. Ela nunca ia saber o que era ter um filho. Mas ela confiou. Confiou em Deus. Então ela recebeu aquela promessa. Confie em Deus. E como nós demonstramos essa confiança? Fazendo a sua vontade. Fazendo o que é certo. Fazendo o que é bom. Ajudando as pessoas. Cuidando dos nossos irmãos. Cuidando dos nossos amiguinhos. Fazendo sempre aquilo que é bom. Fazendo sempre aquilo que é certo. O que é errado a gente deixa de lado. Deixa para lá. Mas aquilo que é bom a gente busca fazer. Porque isso agrada a Deus. E pode ter certeza, há um grande benefício em fazer o que é certo. Porque não tem nada melhor do que saber que o Criador do mundo olha para cada um de nós, olha para a nossa vida, olha para a nossa mente, olha para o nosso coração, olha para as nossas atitudes e diz como é bom ver meu servo agindo de maneira agradável a mim. Essa é a melhor coisa que tem no mundo. Que Deus abençoe você na missão de confiar em Deus e sempre buscar fazer o que é certo.